Conversas com Jesus. O objetivo dessa série de mensagens é levar você a aprender com as conversas que Jesus teve durante a sua passagem pelo mundo. Para você que não esteve aqui na semana passada, ou que não pôde participar conosco pela internet, nós começamos a aprender a partir de conversas que Jesus teve com algumas pessoas enquanto esteve aqui, e que foram testemunhadas por poucas pessoas, mas conversas que mudaram a história dessas pessoas e podem, quem sabe, mudar a sua história. Nós temos usado como base para aprender com as conversas o Evangelho de Lucas. E por que Lucas? Porque Lucas ele trata tanto da história de Jesus, quanto da maneira como as pessoas reagiam a essa história, reagiam aos ensinos de Jesus. E essa história, ou essas conversas sobre as histórias de Jesus, e ele teve várias delas ao longo da sua passagem por aqui, nós decidimos e começamos a aprender com as últimas conversas que ele teve enquanto esteve entre nós. E eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, então, no capítulo 23, que foi onde nós começamos a semana passada. Nós, a semana passada e no domingo passado, começamos a aprender com essas conversas e conversamos sobre a primeira conversa que estudamos, que foi a conversa de Jesus com os dois ladrões. E conversamos semana passada, aprendemos a partir da palavra de Deus sobre conversas que geram vida. É interessante que nessa conversa, nesse diálogo que Jesus teve com aqueles dois ladrões na cruz, que está registrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, a partir do versículo 26, nós aprendemos algumas coisas. Nós aprendemos que é preciso reconhecer quem você é diante de Jesus e diante de quem você está. Toda vez que você se relaciona com Ele, isso é algo fundamental. Nós aprendemos com essa conversa que as respostas de Jesus sempre estão ligadas à forma como você se relaciona com Ele, a maneira como você se relaciona com Ele. Nós aprendemos também na semana passada que o relacionamento com Jesus não muda o seu estado de pecado. Você continua a ser um pecador e uma pecadora, mas o relacionamento com Jesus, e essa história e essa conversa mostrou para nós, que apesar de não mudar o seu estado de pecado, muda a sua condição de pecador. E foi muito interessante nós aprendermos sobre isso e nós estudarmos sobre isso. Quando aquele primeiro ladrão disse, salva-te a ti mesmo, se você é o Cristo. Mas um outro, tão pecador quanto ele, disse, Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. E nós aprendemos então que a questão não é ser ou não pecador, mas é a forma como nós nos relacionamos com Ele, reconhecendo quem nós somos diante dEle, quem Ele é diante de nós. E nesse processo, então, nós percebemos e descobrimos nessa conversa que um homem morreu com o pecado em si e sobre si. Naquela conversa, o segundo homem morreu como pecador, mas sem a culpa sobre si. E o terceiro morreu com culpa sobre ele, mas não era culpado, Jesus, o nosso Senhor. Vale a pena você refletir sobre esse texto, vale a pena você assistir, eu não sei, eu creio que ela ficou gravada essa mensagem do domingo passado, sobre a primeira conversa com Jesus, mas o texto continua, e a história narrada por Lucas, ela continua narrada, porque Jesus, depois dessa conversa, a partir do capítulo 23, versículo 44, Lucas vai narrar a morte de Jesus, depois Lucas vai narrar o sepultamento de Jesus, e Lucas então narra a ressurreição de Jesus. E no capítulo 24, a partir do versículo 10, nós vamos encontrar a reação dos discípulos com a ressurreição de Jesus, porque eles não tinham entendido direito. Lucas 24, a partir do versículo 10, diz que Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago e outras mulheres que as acompanhavam, relataram tudo aos apóstolos, depois de terem visto a sepultura vazia. Para eles, preste bem atenção, verso 11, para eles, para os apóstolos, a história pareceu absurda e não acreditaram nelas. Mas Pedro se levantou e correu até o túmulo. Abaixando-se,
olhou atentamente para dentro e viu os panos de linho vazios. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Eu quero chamar a sua atenção para a reação desses dois grupos. Primeiro, os discípulos de Jesus, que haviam convivido com ele durante 3 anos. Por causa da sua morte violenta, por conta da sua morte, eles haviam perdido a esperança, e quando aquelas mulheres voltam dizendo que ele havia ressuscitado, que ele não estava mais na sepultura, o texto diz que elas acham aquela história absurda, eles não conseguem acreditar. Pedro, então, o líder daquele grupo, vai até a sepultura, e quando ele olha a sepultura vazia, apesar de ter convivido com Jesus cerca de 3 anos, o texto bíblico diz, Lucas vai dizer que ele ficou admirado. Sabe, queridos, durante 3 anos, aqueles homens e mulheres tinham vivido com a esperança de uma mudança radical, de que algo novo iria acontecer por causa de Jesus na vida deles. Mas somente 3 dias depois, a esperança estava se perdendo. A esperança estava sendo perdida. Sabe, existem momentos na nossa vida, existem momentos na vida de cada um de nós, em que as circunstâncias e o tempo se transformam em inimigos da esperança. O que aconteceu com essas pessoas foi exatamente isso. Eles esperavam talvez um Messias poderoso, libertador, revolucionário, que fosse derrubar o Império Romano. Mas as circunstâncias não foram essas. Ele acabou sendo morto como um ladrão, como um criminoso. Para piorar, passou o primeiro dia e nada aconteceu. Passou o segundo dia e nada aconteceu. 3 dias já haviam se passado e nada assim aconteceu. E de repente a sepultura aparece vazia. Aqueles homens e mulheres que acreditavam em Jesus, que viram milagres, que experimentaram coisas sobrenaturais, o viram multiplicar pães e peixes, curar cegos, mudar a história de pessoas, transformar a vida de um ladrão como Zaqueu, transformar um coletor de impostos como Mateus num apóstolo. De repente eles perderam toda a esperança de que algo pudesse acontecer. Você já se sentiu assim, não? Talvez porque as circunstâncias não acontecem, a coisa não caminha da forma como você imaginava. Talvez porque o tempo está passando e nada acontece. Parece que a esperança em Jesus, na sua graça, no seu poder e no seu amor, vai como que lhe escorrendo pelos dedos. É nesse contexto, exatamente nesse contexto, em que não só os 12, as mulheres, perdem a esperança, mas muitos dos discípulos de Jesus, que tinham ido a Jerusalém, cheios de esperança por conhecer Jesus, para ver o seu poder, começam a voltar para suas casas, perdendo a esperança. Alguns já sem esperança. E é nesse contexto, então, que acontece uma nova conversa. E é baseado nessa conversa que eu quero conversar com você nessa noite. A história continuou, a história se desdobrou, mas nesse contexto de perda de esperança, acontece uma nova conversa que restaura a esperança. E ela está registrada então no mesmo Evangelho de Lucas, no capítulo 24, e eu quero ler com você a partir do versículo 13 até o versículo 35. O texto diz que naquele mesmo dia, que mesmo dia? Esse dia, o terceiro, quando as mulheres foram ao sepulcro, o viram vazio, e voltaram, e os discípulos duvidaram, acharam a história absurda. No mesmo dia em que Pedro, o líder dos apóstolos, achou a história bastante estranha. Achou aquela história, ele ficou admirado com o que havia acontecido. Nesse mesmo dia, Lucas vai relatar a história de 2 outros discípulos. 2 dos seguidores de Jesus naquele mesmo dia caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho de volta, falavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então, um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das últimas coisas que aconteceram lá nos últimos dias.
Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Os principais sacerdotes e os outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos a esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres do nosso grupo foram até o seu túmulo hoje, bem cedo, e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido, que viram anjos que lhes disseram que Jesus está vivo. Alguns homens do nosso grupo correram até lá para ver se de fato tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: como vocês são tolos, ou nécios, ou tardos de coração, como custou entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar na sua glória? Então, Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem. Mas eles insistiram: fique conosco essa noite, pois já é tarde. E Jesus então foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e lhes deu. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E nesse momento, ele desapareceu. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali, encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles, que lhes disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou. Ele apareceu a Pedro. Que Deus abençoe a sua palavra e possa o Espírito do Senhor aplicá-la para o meu e para o seu coração nessa noite. Conversas que restauram a esperança. Aqueles homens e vários outros homens e mulheres que tinham ido a Jerusalém, mais especificamente esses 2 homens, tinham ido a Jerusalém acompanhar os últimos momentos de Jesus e agora estão voltando para a sua cidade extremamente abatidos e sem esperança. Deixar Jerusalém e voltar para Emaús significa abandonar o caminho. Quantas vezes você já não se sentiu assim? Quantas vezes na sua vida você talvez já não tenha feito o caminho de Emaús? Perder a esperança, duvidar talvez do poder de Jesus, talvez porque as circunstâncias são desfavoráveis, talvez porque está demorando muito, talvez porque as coisas não acontecem da forma como você pensou no seu casamento, no seu trabalho, nas suas finanças, na sua vida, com seus filhos. Quantos de nós aqui já não fizemos esse trajeto de Jerusalém para Emaús, perdendo a esperança, perdendo a fé, perdendo a perspectiva de que Jesus possa fazer alguma coisa? Ah, queridos, mas esse texto, essa conversa registrada por Lucas, é uma conversa que restaura a esperança. E ela vai ensinar para nós algumas coisas muito preciosas, talvez a sua caminhada de Jerusalém para Emaús, talvez hoje mesmo, você esteja na sua vida no momento em que você está no caminho de Emaús, perdendo a esperança, perdendo a expectativa, perdendo a fé, não consegue mais enxergar a presença de Jesus, não consegue ouvir mais a voz de Jesus, não consegue mais experimentar o amor dele. Ora, existem algumas coisas que esse texto ensina para nós. A primeira delas é que por mais sozinho que você se sinta, quando lhe falta esperança, creia que Ele sempre está ao seu lado. Por mais sozinho que você se sinta, creia que Ele está ao seu lado. Se você observar os versículos 15 e 16, você vai perceber que aqueles homens estavam caminhando, e era uma boa caminhada, eram cerca de 11 quilômetros, o texto diz que eram cerca de 11 quilômetros de distância entre Jerusalém e Emaús. Enquanto eles caminhavam, enquanto eles conversavam, quem que se aproxima deles? Quem? O próprio Jesus.
O próprio Jesus, o texto diz que ele se aproxima, ele começa a andar, mas é interessante, eles conheciam Jesus, eles já tinham estado com Jesus, eles conheciam a voz de Jesus, sabiam identificar quem Jesus era, mas o texto diz que os olhos deles estavam fechados, completamente fechados, impedidos de reconhecer Jesus. Quantas vezes na sua caminhada você não se sentiu assim? Quantas vezes você já perdeu a esperança mesmo tendo Jesus ao seu lado? Sabe, querido, essa conversa ensina para nós e ela explica para nós que por mais sozinho que você se sinta hoje, por mais que você não consiga ouvir a voz de Jesus, não consiga perceber a presença dele, não consiga identificar, há uma certeza, ele sempre está ao seu lado. Aqueles homens tinham tido a sua esperança roubada pelas circunstâncias, tinham tido a sua esperança roubada por conta das dificuldades, tinham tido a esperança roubada por conta das dificuldades, eles tinham tido a esperança roubada, e isso era tão forte no coração deles, que Jesus se aproxima, Jesus chega perto, Jesus começa a caminhar, e o texto não diz claramente, mas provavelmente foi um bom pedaço. Mas o texto diz que os olhos deles estavam como que impedidos. Impedidos por quê? Impedidos pelo quê? Provavelmente pela tristeza, pela angústia, pelo medo, pela decepção. Sabe, querido, muitas vezes na sua caminhada, muitas vezes na sua vida, a tristeza, a angústia, a decepção, o fracasso, a traição, a dor provocada por circunstâncias, vão tentar impedir você de ouvir a voz de Jesus, vão tentar impedir você de sentir a presença de Jesus, vão tentar você fazer acreditar que talvez Jesus está morto, Jesus não possa fazer nada por você, mas existe uma promessa nas Escrituras, e que ele havia deixado para os seus discípulos, ele prometeu, eu estou com vocês todos os dias. Ele prometeu que o faria, mas aqueles discípulos atormentados, angustiados, entristecidos, não conseguiam se lembrar disso, porque tinham sido tomados pela tristeza, tinham sido tomados pela dor, tinham sido tomados pela angústia. Querido, em nome de Jesus, aprenda isso. Não importa o quão sozinho você se sinta, quando lhe falta a esperança, ainda que você não ouça, ainda que você não sinta, ainda que você não consiga enxergar, Jesus está ao seu lado. Jesus caminha com você, Jesus ouve a tua oração, Jesus ouve o seu clamor, Jesus sente a sua dor, porque Ele prometeu, eu estou com você todos os dias. Aqueles homens caminhavam, provavelmente abatidos, quem sabe até chorando, tendo momentos de crise, de choro, de angústia, dizendo o que vai ser de nós agora. Talvez a gente abriu mão de tudo para seguir e nós vamos voltar para a nossa vida, voltar para o que era antes. Mas Jesus estava ali, Jesus tinha se aproximado, sabe? Talvez nesse exato momento, quando você não consegue sentir a presença de Jesus, nem ouvir a voz dele, talvez seja o momento em que ele está mais próximo de você. Talvez seja o momento em que ele está mais junto de você. Talvez seja o momento em que ele está mais caminhando ao seu lado. E o que você precisa fazer, em primeiro lugar, é acreditar de que aconteça o que acontecer, haja o que houver, Ele estará sempre com você em toda e qualquer circunstância. Ele sempre estará ao seu lado. O próprio Deus, o Pai, centenas de anos antes, disse isso através do profeta Isaías. Mesmo que uma mãe possa ter atitude absurda, louca, insana, de abandonar e esquecer o seu filho de colo que acabou de nascer. Quem tem filho de colo sabe isso, né? O Filipinho está ali. Para uma mãe esquecer o seu filho, abandonar o seu filho. Deus diz assim, mesmo que isso possa acontecer, todavia eu jamais vou me esquecer de você. Não deixe a esperança roubar a certeza de que Jesus está ao seu lado, de que Jesus está sempre ao seu lado. Mas a história continua, e o texto vai dizer que aqueles homens, então, a certa altura, talvez incomodados, ou dizendo, quem é esse sujeito que está aqui perto, quem é esse sujeito que caminha com a gente, quem é esse, quem está querendo ouvir a nossa conversa?
o texto diz então que Jesus faz uma pergunta para eles. Como eles não identificam, como eles não reconhecem, talvez como eles nem acreditam mais que fosse possível Jesus estar ali, o texto diz que Jesus faz uma pergunta sobre o que tanto vocês conversam e debatem enquanto caminham. É engraçado, né? Interessante isso. Você acha que Jesus não sabia o que eles conversavam? Claro que sabia. Você acha que Jesus estava dando curioso, assim, meu Deus, Pai, me ajuda, eu preciso ouvir, não estou entendendo, como é que eu vou ajudar? É claro que ele sabia. Porque ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Por que então que Jesus pergunta? Por que então que Jesus toma essa iniciativa? E aqui está a segunda lição dessa conversa que restaura a esperança. Apesar de conhecer todas as coisas e estar acima de todas as circunstâncias, Jesus quer ouvir e está profundamente interessado em ouvir de você o que te rouba a esperança. Jesus sabia. Já tinham se passado 3 dias. O texto diz que eles chegam a parar no caminho. Às vezes a falta da esperança te paralisa. Às vezes o tempo te imobiliza. Lucas é um autor interessante porque, além de descrever Jesus, ele descreve a reação das pessoas. Lucas faz questão de dizer, se você observar no texto, no versículo de número 21, o texto diz que eles pararam, e Lucas é detalhista. Como é que eles pararam? Sorridentes, felizes, pararam de boa. Tristes. A tristeza já tinha tomado o coração deles. Eles já tinham sido tomados por aquele sentimento. A incredulidade já tinha alcançado o coração, porque o texto diz que apesar de Jesus falar, eles não tinham visto Jesus. É nesse contexto então que Jesus pergunta, é que Jesus toma a iniciativa, é que Jesus, ele dá o primeiro passo. Sabe, querido, quando a esperança lhe faltar, quando lhe roubarem a esperança, lembre que Jesus quer ouvir de você e não de terceiros o que você sente, o que te angustia, qual o tamanho da sua dor, qual o tamanho da sua incredulidade. Jesus quer ouvir de você, é importante pedir oração. É importante dizer, você ora por mim, você ora por mim, você ora por mim. A Bíblia diz, nós precisamos orar uns pelos outros. Mas uma pergunta que eu costumo fazer às vezes, quando alguém diz assim, pastor, você pode orar por mim? Eu pergunto, você já orou por você? E sabe o que é interessante? Tem gente que diz, não. Eu falei, então, se nem você falou com Jesus a seu respeito, por que eu vou falar? Se nem você disse para Jesus o que você está sentindo, por que eu deveria dizer? Você acha que a minha oração, a minha fala tem mais autoridade, tem mais intimidade, tem mais poder? Não, querido. Jesus está do seu lado. Mas mais do que do seu lado, Ele quer ouvir de você. Ele já sabe. Claro que Ele já sabe. Mas Ele está interessado na sua dor, Ele está interessado no seu sofrimento, Ele está interessado no seu sonho, Ele está interessado na sua angústia, Ele está interessado na sua história. Jesus se interessa por você. Não deixe a falta de esperança fazer com que você se esqueça disso. Conte para Jesus, diga para Jesus. Apesar de conhecer todas as coisas, você já parou para pensar nisso? Jesus está acima de todas as circunstâncias. Você já parou para pensar nisso? O Criador do universo, que estava antes da fundação do mundo, todos os dias pergunta, o que é que você precisa? Qual é a sua dor? Sobre o que você está chorando aí no canto? Sobre o que você está perdendo a noite de sono, aí a madrugada acordado? O Criador do universo, Ele está diariamente dizendo para você, por que você está tão desanimado? Por que você e sua esposa discutem tanto? Por que você está pensando essa bobagem aí nesse momento? Por quê? Diga para mim. Conta para mim, conta para mim. Aqueles que são mais antigos, ou mais históricos, ou mais experientes, você escolhe o adjetivo, devem se lembrar de um hino, né, Osmar? Do nosso tempo. A Jesus Cristo contarei tudo, que haja em meu peito a me perturbar. E agora? Dos meus pecados, eu não escrevi, dos meus tormentos, só Ele pode suavizar. Aí vem um refrão, quer ver a turma que conhece? A Jesus Cristo, vamos cantar, é mais bonito, né? Vai cantar, Osmar? Vai não, né? A Jesus Cristo
meu bem amado, minha aflição. Por que eu vou fazer isso? Meus cuidados, dos meus tormentos, só Ele pode dar solução. Sabe o que talvez você ainda está no caminho de Emaús sem esperança? Porque você não contou para Jesus ainda. Porque você não disse para ele o que você sente. Talvez você falou para o pastor, você falou para a sua esposa, para o seu esposo, para o seu vizinho, para o seu amigo, para o irmão da igreja, mas você ainda não derramou seu coração para Jesus diariamente o que você precisa e o que você sente. Conte para Jesus hoje ainda. Diga para Jesus hoje ainda. É importante falar sim para as pessoas, é importante compartilhar com a sua esposa, com o seu esposo, com alguém na igreja para orar por você, é importante. Deixa eu dizer para você, o seu pastor, seu irmão, sua esposa, seu marido, não tem poder para resolver o seu problema, não tem poder para restaurar a sua esperança, eles podem se unir a você nisso. Mas Jesus tem todo o poder, não só para restaurar a sua esperança, mas transformar aquilo que lhe causa dor hoje em motivo de celebração e glorificação do nome dEle. A pergunta é, você já contou para Ele, você disse para Ele? Sabe o que é interessante? É que a história poderia ter terminado aqui. Esses homens poderiam ter dito: quem você está pensando que é o? Porque se você leu a história comigo, eles não sabem quem é Jesus. Eles não sabem que é Jesus que está ali. Eles não sabem que é Jesus que está naquele lugar. Eles podiam ter dito: quem é você? Quem você está pensando que é? Sai para lá. Você não está vendo que eu estou sofrendo? Você não está vendo que nós estamos sem esperança? Você não está vendo que nós estamos numa derrota só? Sabe, queridos, tem gente que às vezes Jesus está ali perguntando o que você quer, o que você quer, e você está dizendo, e às vezes Deus usa uma pessoa que diz assim: ora, pede a Deus, fala com Jesus, está dizendo que coisa chata, que gente chata, que orar, para que falar com Deus? Para que falar com Jesus? A história, se esses homens tivessem dito, sai para lá que eu não vou dizer nada, teria terminado aqui. Mas sabe o que a história continua? Porque o texto diz, os versículos de 22 a 24, que eles contam para Jesus. Eles contam para Jesus. Mas é interessante que na resposta deles, duas coisas ficam muito claras. Duas coisas ficam muito claras. A primeira delas é que a superficialidade no relacionamento com Jesus sempre vai roubar a esperança. É interessante porque, quando eles dizem assim: só você que não está sabendo? Eu acho interessante, Jesus tem um senso de humor tremendo, né? Eu podia ter dito: eu sei de todas as coisas, vocês que não sabem de nada, inocente. Mas Jesus está interessado. Jesus quer dialogar, Jesus quer que eles se derramem. Aí Jesus diz: coisas. Eu quero detalhes. Que coisas? O que está te roubando a esperança? E aí eles começam a dizer: não, a história de Jesus que foi morto. Aí eles derramam a sua dor, derramam a sua decepção. Nós achávamos que ele era o Messias. Mas ele foi morto pela religião. Ele foi lá, nós vimos ele todo arregaçado lá, o corpo todo dele sangrando, feridas abertas, a turma cuspindo. Você não tem ideia, você não faz ideia do que aconteceu com a gente, cara. Onde é que você estava? Em que mundo você vive? Sabe, é tão interessante porque a resposta de Jesus ensina para nós que a superficialidade no relacionamento com Ele sempre vai roubar a esperança. Quando eles derramam o coração, Jesus chama eles de quê? Como é que está na sua Bíblia aí, por favor? Como é que está aí, versículos 25 a 27? Tolos. O que mais? Qual adjetivo mais tem aí na sua versão? Insensatos, nécios, tolos, tardos de coração. Tem mais algum aí, não? Nécios. Jesus diz assim, a palavra no original do grego é a palavra brados, é a palavra que significa lento para compreender ou crer. A NVI traduz dessa maneira que eu acho muito interessante, diz assim, como vocês custam a entender e demoram a crer, olha o final do texto, em tudo o quê? Que os profetas falaram. Sabe, querido, a relação desses homens era superficial.
É por isso que eles não tinham esperança, é por isso que eles tinham perdido a esperança. Porque o profeta Isaías, 800 anos antes, e se você olhar, está registrado na sua Bíblia, 800 anos antes, o profeta Isaías já tinha profetizado tudo o que ia acontecer com o Messias. Isaías já tinha falado da cruz, Isaías já tinha falado que ele ia ser morto como um cordeiro, que não ia reclamar, Isaías já tinha tido tudo isso. Mas o relacionamento desses homens com Jesus era superficial. Talvez o que eles conheciam de Jesus era alguns milagres que ele tinha feito, algumas histórias que ele tinha contado, alguns grandes eventos que Jesus tinha participado. Era esse o relacionamento que eles tinham com Jesus. Por isso que na hora em que acontece aquilo que as Escrituras diziam que iria acontecer, como eles não sabiam, como eles não conheciam, eles perdem a esperança. Sabe, querido, não fique bravo comigo, mas por isso que eu escolhi essa imagem. Não tem jeito. Eu não gosto de caixa de promessa. Eu não tenho nada contra, mas também nada a favor. Esse modelo que eu achei aqui, talvez aqui está um pouquinho fraco, mas está lá escrito assim, ó, 40 versículos. 40 versículos. Sabe, tem gente que vive um relacionamento com Jesus, se fosse 40, eu ia quase aplaudir de pé. Mas gente que não conhece nada a respeito de Jesus, que o relacionamento com Jesus é baseado por uma celebração como essa uma vez por semana. Que o relacionamento com Jesus é baseado em algumas canções que memoriza. Que o relacionamento com Jesus é baseado em alguns versículos bíblicos. Ou então, nessa loteria que é a caixinha de promessas, quando é usada da forma incorreta, obviamente. Fica tentando a sorte. Só que em vez de pedir ao papagaio para tirar, ele mesmo tira. Veja bem, eu não estou dizendo que caixa de promessas é algo interessante, desde que usado da forma correta. Se você ler a Bíblia, ok, pode ser mais uma ferramenta. Mas tem gente que vive disso. Que o relacionamento com Jesus é um realejo gospel. Tira o texto, deu certo, glória a Deus, não deu, vamos tentar de novo. Porque não conhece nada, porque não sabe nada. Sabe aquela história antiga? Hoje eu estou nostálgico hoje. Hoje eu estou nostálgico. Eu já contei umas 30 vezes essa ilustração, mas eu acho ela boa demais. Do camarada que era desse tipo. Aí ele foi para a caixa de promessa. Ele precisava, estava sem esperança. Como ele não tinha relacionamento com Jesus, como o relacionamento era superficial, ele foi para a caixa de promessa. E ele tirou a primeira. E estava lá, e Judas foi e enforcou-se. Ele, opa! Não é de Deus. Ele falou, não, vou tentar. Deus vai falar, é a palavra de Deus, esse negócio aqui é a palavra de Deus. E ele foi para a segunda. Aí ele pegou um outro texto. Num outro contexto, ele tirou lá, vai tu e faz o mesmo. Eu falei, opa. Espera aí, mas Deus vai falar comigo. Porque isso tudo que eu estou dizendo para você é texto bíblico. É texto bíblico. Ele falou, agora vai. Né? Ele era meio assim, ele esfregou a mão, acho que deu umas 3 sapateadas e tal. Ele falou, deve ter feito uma figa do jeito que quem é superficial faz figa, faz tudo para dar certo. Aí ele tirou a terceira. Aí estava lá num outro contexto, outro texto bíblico. O que você tem de fazer, faça depressa. Sabe, querido? Quem não conhece e não se relaciona com Jesus, sempre vai ter dificuldade de responder os porquês da vida. Quem não sempre vai ter dificuldade de responder os porquês da vida. É por isso que Richard Foster, que é um autor muito conhecido, escreveu o livro Celebração da Disciplina, que nós usamos no nosso Centro de Formação Cristã, sobre disciplinas espirituais. Ele diz isso: a superficialidade é a maldição do nosso tempo. Sabe que existem crentes, homens e mulheres cristãos, que estão perdendo a esperança, estão voltando de Jerusalém para Emaús, porque não se relacionam com Jesus, ou têm uma relação superficial. E a superficialidade no relacionamento com Jesus vai roubar a esperança sim. Porque quando você não conhece o que está na Bíblia, quando você não conhece o que está escrito, às vezes parece que tudo perdeu o controle, às vezes parece que Jesus perdeu o poder, às vezes parece que tiraram ele do trono. O que vai te manter firme, o que vai te manter a esperança, são as promessas que ele fez, o que ele declarou.
Deixa eu dizer para você uma coisa, aliás, o texto bíblico diz, o texto, a expressão que ele usa, é que Jesus os conduziu pelos profetas. Eu fico imaginando Jesus dizendo, né, quando eles disseram, não, você não sabe, ele morreu, o Messias. Se fosse hoje, Jesus ia dizer assim, senta aqui, faz favor. Tem uma Bíblia aí? Não. Não serve o celular, está instalado? Abre o aplicativo. Não, mas... Vamos lá, abre aí, Isaías, capítulo 40. Lê para mim o que está escrito. Não, lê para mim o que está escrito. Ah, o servo, o sofredor, o Messias. Vai morrer, vai ser traído. Ele vai... está escrito. Vai lendo, continua. Sabe, querido pastor João Vitor, esteve aqui algumas semanas atrás, na nossa conferência Cuidar, em julho. Ele falou uma frase que é muito interessante e é muito verdadeira. Jesus não está em silêncio. E ele jamais vai estar em silêncio para aqueles que abrem e leem a sua palavra. Jesus é aqueles que abrem e leem a sua palavra. Sabe por que muitas vezes você está perdendo a esperança? Porque você, além de não reconhecer que Jesus está perto, quando ele te pergunta, você às vezes está questionando, você está duvidando, você está... Talvez porque você tem uma relação superficial com ele. Você vive do culto uma vez por semana, quando vem todo domingo. Você vive da missa, você vive da celebração pelo YouTube, pelo teólogo do YouTube, do pastorzinho do YouTube. Não, querido. É relacionamento diário, é profundidade. Porque superficialidade no relacionamento com Jesus vai te roubar a esperança sim. Vai chegar a hora que só a mensagem do pastor no domingo, só a musiquinha que você ouve no YouTube, no Spotify, o adesivo que você tem na camisa, no carro, a Bíblia aberta no Salmo 91, não vão dar conta. Não vão responder às questões da sua alma, do seu interior, do seu casamento, da sua fé. Você quer ouvir Deus falar? Comece diariamente a abrir a palavra e ler a palavra. Você vai perceber que Ele jamais esteve em silêncio e que Ele quer continuar a falar para você. Mas há uma coisa, e bendito seja o Senhor, uma última coisa, que essa conversa mostra para nós, é que nesse mesmo processo e nesse mesmo momento, quando eles estão aí chegando, são 11 quilômetros de caminhada, 11 quilômetros, eles já estão chegando em Emaús. Jesus faz menção de continuar, eles não sabem que é Jesus. Mas é interessante que aquilo mexe tanto com eles, o texto diz que eles insistiram que ele ficasse. E quando eles insistem em que Jesus fique, a partir do versículo 28, eles estão dizendo, nós queremos mais, nós queremos mais. Sabe, esse texto e essa conversa ensina para nós que a intimidade com Jesus sempre vai restaurar a esperança. A intimidade com Jesus sempre vai restaurar a esperança. Eles podiam ter deixado ele embora. Eles podiam ter deixado ele passar e se contentar com aquele pouquinho que eles tiveram e continuar choramingando, continuar. Mas o texto diz que eles são proativos, eles são intencionais. Eles dizem, não, nós queremos mais, fica um pouco mais. Isso aí que você está dizendo, a palavra que você está lendo, o que você está falando para nós, isso está mexendo com a gente. E o final da história mostra isso, eles mesmos dizem isso, que o coração deles queimava. Eles não ficam na superficialidade, eles começam, mas eles querem mais, eles querem mais. Sabe, querido, intimidade é uma escolha. Intimidade com Jesus é um esforço. Intimidade com Jesus é uma intenção. Eles já tinham conversado com Jesus. Eles já tinham caminhado com Jesus. Mas eles queriam mais. Eles queriam mais. Sabe, se você está perdendo a esperança, se você perdeu a esperança, se te roubaram a esperança, em nome de Jesus, queira mais de Jesus a cada dia na sua vida. Não se contenta com o que você tem, não se contenta com o que você já ouviu, não se contenta com o que você já experimentou, porque Jesus sempre tem mais, mais e muito mais para você. Mas você só vai ter isso e usufruir disso quando você investir e se esforçar para ter um relacionamento de intimidade. Sabe o que eu acho interessante nesse texto?
O texto diz no final do versículo 29, que Jesus foi para casa com eles. Jesus se sentou na mesa com eles. Jesus tomou o pão e abençoou o pão e deu para eles. Sabe, querido, você só leva para casa pessoas que você quer conhecer mais. Você só convida para sentar na mesa da sua casa aqueles com quem você quer compartilhar a sua intimidade. Você não leva o carteiro, o entregador do gás, o lixeiro para sentar na mesa. Não porque não leva, mas porque você não conhece. Você não quer intimidade, você não conhece, são pessoas estranhas. Você só leva para sua casa pessoas que você quer conhecer mais. Daqueles que vão na sua casa, você só traz para sentar na sua mesa as pessoas com quem você quer mais intimidade, nem assim a mesa é o lugar da intimidade. A mesa é o lugar onde a família, pelo menos deveria estar junta, compartilhar, sentar, rir, chorar. Mas mais do que isso, você só divide o seu pão com quem você deseja profundidade. Você não vai dividir o seu pão, o seu alimento, com quem você não quer relacionamento, com quem você não quer. Esses homens, eles convidam Jesus para a sua casa. Esses homens convidam Jesus para se sentar na sua mesa. Esses homens convidam Jesus para repartir o pão com eles. Intimidade com Jesus restaura a esperança. Mas intimidade é um processo que precisa acontecer diariamente. Na sua casa, na sua intimidade. Tem que ser um processo diário, tem que ser um processo intencional. Você tem que levar Jesus para a sua casa. Você tem que colocar Jesus na sua mesa. Você tem que deixar Ele repartir o pão da vida que é Ele mesmo com você. Isso exige tempo, exige prioridade, exige disciplina. Você não vai ter relacionamentos profundos com pessoas que você só conversa por WhatsApp. Se você tem a rede social chamada Facebook, veja quantos amigos você tem lá. 100? 80? 500? 3 mil? 5 mil? Quantos desses conhecem você e quantos desses você conhece? São seus amigos. Mas não existe qualquer intimidade. Não existe profundidade. Tem gente que se relaciona com Jesus como se fosse um seguidor dele numa rede social. Curte algumas coisas que ele faz. Curte algumas coisas que ele diz. Curte algumas histórias que ouve sobre ele. Mas vive curtindo Jesus à distância. Quem segue Jesus como alguém que segue alguém numa rede social, pode até dizer que é amigo de Jesus e pode estar e se colocar na lista dos amigos de Jesus, mas não tem intimidade com ele, não tem profundidade com ele. Na verdade, conhece muito pouca coisa a respeito dele e provavelmente se permite ser muito pouco conhecido por ele. Sabe, querido, eu quero terminar essa história e essa conversa que restaura a esperança, lembrando a você do que acontece no final. O texto diz a partir do versículo 31, que depois de todo esse processo, você lembra, no começo eles tinham perdido a esperança tinha sido roubada, a dor era tão grande, a tristeza era tão grande, a angústia era tão grande, a derrota era tão grande, que Jesus estava ali e eles não conseguiam enxergar. Mas quando a gente olha o versículo 30, o texto diz que quando eles vencem a superficialidade, quando eles começam a dar o primeiro passo da intimidade, o texto diz que os olhos deles foram abertos e eles o reconheceram. Mas mais do que isso, e eles disseram, puxa vida, é por isso que o nosso coração queimava. Mas mais do que isso, depois dos olhos serem abertos, e eles reconhecerem Jesus, olha que interessante, ele desaparece. Ele não está mais ali fisicamente. Eles não precisam mais ver Jesus, eles não precisam mais tocar Jesus, eles não precisam mais ouvir Jesus, eles não precisam, porque a esperança tinha voltado ao coração deles, porque eles tinham intimidade, eles tinham profundidade, a fé tinha voltado, as convicções tinham voltado, aquilo que estava na palavra era real, e mais do que reconhecer Jesus, olha o texto do versículo 33, e na mesma hora, não amanhã, e na mesma hora, não daqui a pouco, e na mesma hora, não quando tudo melhorou, na mesma hora,
Eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. Eles voltaram para aquilo do que eles estavam fugindo. Eles voltaram para aquilo do que eles estavam fugindo. Eles retornaram. Sabe por quê? Porque a esperança havia voltado. Porque a esperança havia voltado. Aquela havia sido uma caminhada que tinha tudo para ser uma caminhada de desespero, de derrota, de fracasso. Talvez como você esteja vivendo nesse tempo da sua vida. De Jerusalém para Emaús. Perdendo a esperança com o seu casamento, perdendo a esperança com os seus filhos, perdendo a esperança com as suas finanças, perdendo a esperança com relação a você mesmo, perdendo a esperança com relação ao país, perdendo a esperança com relação ao futuro, perdendo a esperança com relação à vida. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que Jesus está aqui nessa noite, Ele está com você. Jesus quer ouvir, não de outros, mas de você, o que está te roubando a esperança? E Ele quer dizer para você que existem palavras e tudo que existe a seu respeito, já está escrito, está registrado, toda a promessa, toda a bênção, todo o poder e tudo que você precisa, Ele deixou na sua palavra, ela está aqui liberada e disponível para você nessa noite. Mas para isso, você precisa sair dessa superficialidade. Você precisa começar a ter uma conversa séria e diária com Jesus, que envolva profundidade. Profundidade. É preciso que você esteja disposto e disposta a ir para águas mais profundas. Como é que isso acontece? Companhia, conhecimento, relacionamento e intimidade. Reconhecer a companhia de Jesus. Investir no conhecimento de quem Jesus é. Se obrigar, se esforçar para produzir um relacionamento com Jesus, mas mais do que isso, querer mais e querer sempre mais. Buscar desesperadamente ter intimidade com Jesus. Sabe, querido, essa história e essa conversa ensina para nós que se no seu caminho de Jerusalém para Emaús, no caminho que você está perdendo a esperança, se você investir em companhia, conhecimento, relacionamento e intimidade, quando você fizer isso, você não simplesmente vai reconhecer Jesus, vai ouvir Jesus, você não simplesmente vai começar a mudar de direção e vai começar a caminhar rumo à esperança, mas bendito seja o nome do Senhor, você vai perceber que Jesus está fazendo isso na vida de outras pessoas também. Porque o texto termina dizendo isso, que quando eles chegam a Jerusalém, eles se encontram com quem? Com os 11. Aqueles que não haviam acreditado. Aqueles que tinham achado essa história estranha. Aqueles que também tinham perdido a esperança. Quando eles voltam, aquelas pessoas dizem para eles, é verdade mesmo, o Senhor ressuscitou. Ele apareceu para Pedro. Ele apareceu para nós. Ele conversou com Pedro. Mas essa é uma outra conversa com Jesus que nós vamos estudar no domingo que vem. O que eu quero dizer para você nessa noite é que existem conversas, existem momentos com Jesus que restauram a esperança. E se você está no caminho de Jerusalém para Emaús, Jesus quer restaurar a sua esperança hoje. Como fez com aqueles 2 homens que tinham desistido, que tinham perdido a esperança. Ele quer fazer isso com você nessa noite. Sabe por quê? Porque a semelhança daquele dia, daquela tarde ou daquela noite, Ele está do seu lado. Ele está exatamente do seu lado, Ele está aí junto com você. Mas não basta você saber que Ele está aí, você precisa dizer para Ele. Você precisa dizer para Ele o que está te roubando a esperança, precisa contar. Você precisa tomar hoje a decisão de querer conhecer mais dEle, aprender mais dEle, saber quem Ele é, quais os seus propósitos, qual a sua promessa, quais são os seus atributos, quem Ele é, para que Ele veio, o que Ele pode fazer. Mas não adianta você querer isso só para essa semana, para um dia.
Você precisa querer isso para a vida toda, investir numa vida de intimidade com Ele. Não tenha dúvida que se você começar a fazer isso nessa noite, ainda nessa noite, o Senhor, pelo poder do Espírito Santo de Deus, vai começar a restaurar a esperança que havia sido roubada do seu coração. Por isso eu quero convidar você a fechar seus olhos. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, por favor. Você crê que Jesus está aqui nessa noite? Sabe, não estou falando de religião, estou falando de energia. Jesus não é uma energia, Jesus não é uma religião, Jesus é uma pessoa, a Bíblia diz isso. Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. E a primeira coisa que você precisa para ter a sua esperança restaurada é acreditar que Ele é real, Ele não é uma força, não é um vento. Não é um barbudo cheio de feridas que está lá longe, num trono, sentado, olhando para você. Não, Ele está aqui. Ele está do seu lado. Na verdade, Ele já está há muito tempo nesse caminho com você. Talvez você não tenha sido dado conta. Talvez você tenha se esquecido. Talvez as dores, as circunstâncias e o tempo que passou e nada aconteceu te fizeram perder a perspectiva de que Jesus está aí. Então, se Ele está aqui e você acredita nisso, abra o teu coração, abra os teus lábios, diga para Ele o que está te roubando a esperança. Diga para Ele, não tenha medo. No fundo, Ele já sabe, claro que Ele sabe. Mas Ele se interessa tanto por você, Ele se interessa tanto por você que Ele quer ouvir de você. Ele quer ouvir de você. Assim como aqueles homens, Ele está perguntando, o que está te roubando a esperança? Talvez você diga assim, o Senhor já sabe. Ele falou, sabe o quê? Que coisas, que dores, que pessoas, que fracassos, que medos, que pecados, que vícios. Quais são? Diga para mim. Jesus está dizendo isso para você nessa noite. Ele espera que a partir de hoje, você comece a conhecê-lo mais. Num grupo pequeno, uma vez por semana, no CFC, no domingo ou na quarta-feira, sozinho na sua casa, buscando. Mas Ele quer que você nunca mais se contente com o que você conhece dEle. Ele quer que a cada dia que você acorde como o salmista dizendo, Senhor, assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma tem sede do Senhor. É questão de sobrevivência. Eu preciso conhecer o Senhor Jesus. Eu preciso respirar o Senhor Jesus. Eu preciso ouvir o Senhor Jesus. Eu preciso mais e mais, porque eu não tenho nada além de Ti, nada além de Ti. Eu vou dar a você um minutinho, quando os instrumentos tocam. Sinta a presença de Jesus essa noite e derrama o teu coração para Ele. Oh Jesus, oh Jesus, oh oração. Diga para Ele, não se distraia não perca o foco não. Não perca essa chance. Talvez você nunca fez isso. Talvez você vai ouvir Jesus como você nunca ouviu, aqueles homens. Diga para Ele, peça a Ele, fala comigo, Jesus. Deixa eu sentir a Tua presença, me abraça, Jesus. Você crê que Ele está aqui? Peça isso. Peça isso. Ele está aqui, Ele é real, Ele é vivo. Ele é vivo, Ele está vivo. Aquele que voltou de Emaús para Jerusalém está aqui hoje. Jesus, 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 Jesus. Se a vitória não consegues enxergar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem, confia, Ele vem e faz um milagre. Fale com Jesus, diga para Ele, aproveita. Se é tão impossível, parece que não dá, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem, confia, Ele vem
e faz um milagre. Jesus, nós estamos aqui e nós cremos que o Senhor está aqui. Cada um está no seu caminho de Emaús. Muitos de nós estamos há muito tempo, há mais de 3 dias, alguns há 3 meses, alguns há 3 anos, alguns há décadas. Mas Deus, nessa noite, nós entendemos que Jesus está conosco talvez há muito tempo e a gente não sabia, a gente não percebia, a gente não cria. Por isso eu quero pedir ao Senhor, a Ti mesmo, Jesus, o Filho, que ouça cada clamor, cada palavra, cada entrega, cada lágrima, cada reclamação. E eu creio que o Senhor está ouvindo, que a Tua palavra nos diz que é isso que o Senhor quer, que o Senhor se interessa. Mas a minha oração, Deus, é que em nome de Jesus, cada discípulo e discípula do Senhor, que vai sair desse lugar nessa noite aqui, que talvez chegou nesse lugar indo para Emaús, que em nome de Jesus, pelas decisões que tomou, saia desse lugar voltando para Jerusalém, voltando para a presença do Senhor, voltando para a intimidade do Senhor, voltando para o conhecimento do Senhor, voltando para a glória do Senhor, voltando para as promessas do Senhor, voltando para o poder do Senhor. Que cada discípulo e discípula do Senhor nessa noite saia com seu coração transbordando de esperança, mas uma esperança que foi restaurada pela presença de Jesus, pela certeza de que Ele está junto e de que Ele jamais abandonará aqueles que são deles. E Jesus, se tem alguém aqui hoje que ainda não é seu discípulo e sua discípula, que ele e ela tenham a oportunidade e a coragem de, em primeiro lugar, entenderem que só o Senhor pode dar esperança, só o Senhor pode restaurar a esperança. Que ele e ela não percam a oportunidade nessa noite de dizer para Ti, Jesus: eu Te recebo como Rei, como Messias, como Salvador, como Senhor, como a razão da minha esperança. Ouve a nossa oração, recebe essa canção como oferta suave a Ti, em nome de Jesus.